No vídeo de hoje você vai descobrir como serão derramadas as 7 últimas pragas do Apocalipse. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e agora mestrando em teologia. E este canal aqui tem como objetivo te ajudar a compreender as profecias de maneira simples e descomplicada. Para você que chegou agora nesse vídeo, só lembrando você que tem um vídeo anterior a esse, onde eu falei sobre o falso Cristo, a imitação de Satanás sobre a volta de Jesus. É esse aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai aprender muito, né? Por que estou mencionando esse vídeo aqui? Porque é uma série que gravei para uma associação da Igreja Adventista lá do Ceará, do Ceará. E esse é o segundo vídeo que faz parte de uma jornada profética. Então no vídeo de hoje você vai entender um pouco sobre as 7 últimas pragas do Apocalipse. E se você quiser um estudo mais profundo, mais detalhado sobre esse assunto, é fácil, é simples, né? Você pode adquirir o nosso curso Apocalipse Revelado e o link está aqui na descrição deste vídeo. Você pode acessar lá e você vai ter aí um conteúdo amplo sobre esse tema. Mas para ajudar você, né, para motivar você a estudar mais, eu preparei um PowerPoint ou um PDF sobre esse assunto e eu vou deixar lá na minha plataforma, na plataforma Minuto Profético Academy. Também tem um link aqui para você acessar. Você vai lá no módulo materiais grátis e pode baixar esse tema, esse assunto, esse arquivo e outros que estão lá gratuitamente, tá certo? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo, vamos assistir e preste atenção, porque no final, para mim assim, ó, de todo o estudo que você vai assistir, o final, para mim assim, é a cereja do bolo. Então preste atenção na construção da ideia, para que no final seja mais assim, encantador o estudo da Bíblia. Se você tem gostado desse tipo de estudo, coloca aí nos comentários, né? Coloque a sua opinião, coloca aquilo que você entendeu sobre o vídeo, sugestão de outros vídeos, para que a gente possa produzir aqui, beleza? Deus abençoe você, um excelente estudo sobre o quê? Pega papel e caneta aí, aproveita e já anota tudo, que eu tenho certeza que você vai aprender com os detalhes, porque os detalhes fazem a diferença. Deus abençoe o teu estudo. Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Adriano Cecílio e tenho o privilégio de estar aqui mais uma vez com você. Quero agradecer ao pastor Gilberto Tais por ter me convidado, por ter escrito essa série, muito bem escrita, né? E também agradecer a oportunidade da Associação Cearense pelo convite. Deus abençoe vocês pela iniciativa e você que está nos assistindo, que Deus toque o teu coração e que você aprenda mais sobre o Senhor Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre as 7 últimas pragas. É um tema muito importante, muito falado no meio adventista, porque é um tema profético, né? Quando você olha o Apocalipse e você começa a ler ali, você vê as pragas caindo e o teu imaginário já começa a ficar bem pipocando ideias, né? Como será, né? E nós temos por revelação profética Ellen White descrevendo essas cenas. Então no mundo adventista é um assunto muito falado e às vezes pouco compreendido. Então eu vou tentar aqui mostrar alguns pontos importantes desse tema para você, ok? Vou colocar na tela para ficar mais fácil a nossa compreensão. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Aqui, ó, beleza. Aqui tem até uma luzinha aqui. Vamos entender esses pontos, né, sobre as 7 últimas pragas. Temos um texto bíblico para isso, né, que está lá em Apocalipse capítulo 15, verso 1, diz o seguinte, ó. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Ou seja, chegou no limite, né, a cólera de Deus. E aí os anjos começam a derramar suas taças sobre a terra. E começa um caos. E o que seria isso? Para que são as 7 pragas, né? Vamos entender um pouquinho. Eu separei aqui alguns pontos para a gente refletir, tá bom? Vamos pensar. Vamos lá. Primeiro,
São juízes de Deus sem misericórdias vinda do santuário celestial. Você pode observar que desde o início do mundo ali, Deus derramou juízos sobre a terra, tem derramado juízos sobre a terra, mas sempre com um teor de graça, misericórdia. E as 7 últimas pragas, elas não têm misericórdia, ou seja, elas vêm para destruir, para matar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho para frente, né? Mas aguenta aí. Outro ponto importante, né, além de vir sem misericórdia, né, sem graça, né, é que vem do santuário celestial, que é como se fosse o quartel-general do livro do Apocalipse. Né? Você vai ver os seres viventes dando autorização para que os anjos, entregando as taças para que os anjos comecem a derramar, né? No capítulo 15 mostra ali a fumaça invadindo o santuário celestial, a intercessão termina, né? E aí então começam os anjos a derramar as pragas sobre a terra. Né? Então perceba que no livro do Apocalipse o santuário celestial é um local importantíssimo para o plano da redenção, para o livro. Né? Outro ponto importante sobre as pragas que você precisa compreender. Vamos lá. Caem depois, né, do fechamento da porta da graça, de Apocalipse 15, entendendo que já há salvos e perdidos. Essa expressão, fechamento da porta da graça, é uma lembrança, né, lembra de Noé, da arca, em que a arca ficou ali, mas ela foi a mão do Senhor fechou a porta, então ninguém mais poderia entrar. Né? Então, quem quisesse entrar, deveria ter entrado, né? Mas depois que a porta fechou, não tem como mais entrar. Né? Então essa expressão de fechamento da porta da graça é uma alusão lá a Noé. Né? Então perceba o seguinte, quando caem as pragas é porque já a graça terminou, não há mais intercessor, né? O Espírito Santo já não convence mais as pessoas, porque as pessoas não querem ser convencidas, né? Então nós temos os convencidos convertidos e os não convencidos e que são ímpios, né? Então existe já essa separação, salvo e perdido, né? E as pragas elas caem sobre os ímpios, né? Não sobre os salvos. Né? Então perceba, as pragas começam a cair só depois que Jesus termina o seu trabalho de intercessor e juiz no santuário celestial. Beleza? Vamos avançar? Olha lá, caem sobre os ímpios, olha lá, atingem instituições econômicas e religiosas, né? Isso é claro no Apocalipse, e eu coloquei uma observação aqui, ó. 6 das 7 pragas possuem conotações literais. Né? Você vai estudando cada uma delas no sol, na terra, né? Literais. Mas somente a 6ª tem fortes indícios de ser simbólica com implicações literais. É o secamento do rio Eufrates, né? Algo simbólico, destruindo a economia, a força, né, que sustenta ali a Babilônia. E isso é para um outro tema. Quem sabe uma curiosidade para você buscar e se aprofundar mais no assunto. Né? Nós, adventistas, entendemos que das 7 pragas, 6 são literais. E a 6ª aí, ela tem essa conotação simbólica, mas com efeitos literais. Tá bom? Então pega essa dica, é importante para você compreender o todo das pragas, beleza? Vamos avançar? Que outro ponto importante aqui que você precisa saber? Não serão universais. E por quê? Né? Se fossem universais, no sentido assim, que todas caem ao mesmo tempo em todos os lugares, se fizesse isso, não sobraria ímpio vivo. Por quê? Porque as pragas elas matam, elas destroem, né? E se fossem universais, se a praga 1 caísse em todo o planeta, depois a praga 2 cai em todo o planeta e assim por diante, não sobraria vivo no retorno de Jesus, né? Você vai no capítulo 19, você vê que Jesus volta e ele volta e é um massacre, né? Ele, com o sopro da sua boca ele mata os ímpios, né? Então terão ímpios vivos no retorno de Jesus, né? Então por isso que é nesse contexto que elas não são universais. Né? Não temos tanto esclarecimento sobre esse assunto, mas é uma questão de lógica. Se elas fossem universais, não sobraria ímpio na terra
para poder aguardar a volta de Jesus, ok? Então, uma curiosidade, um detalhe importante para você aprofundar seu conhecimento sobre esse assunto, tá? O que mais? Tem como objetivo, isso é importante, ó, demonstrar o poder de Deus, porque no livro do Apocalipse, Satanás ele tenta demonstrar o poder, né, sobre os habitantes da terra, e ele faz maravilhas, ele faz prodígios, ele engana, né? Então as pragas elas demonstram o poder de Deus. Interessante que as 7 pragas é um paralelo, né, das pragas do Egito. Assim como as pragas do Egito elas foram derramadas para desconstruir o poderio ou a onipotência dos deuses, né, as 7 últimas pragas também têm como esse objetivo, né, mostrar que Deus é todo poderoso e não o Satanás, né? Então, demonstrar o poder de Deus aos adoradores da besta e a fragilidade da besta, desse poder, né? Que, na verdade, não são poderosos, né? Não são, né? Se pagam de poderosos, mas não são, né? O que mais podemos aprender é isso com as 7 pragas? Eu coloquei aqui, ó, sexta, ó. Tá gostando do estudo? Espero que sim. E se você quiser aprender muito mais sobre as 7 pragas e outros assuntos do livro do Apocalipse, lembre-se que tem no link da descrição o curso Apocalipse Revelado. Vai lá. Caem sobre a terra. É um detalhe importante. Se você acompanhar o capítulo 16, você vai ver que os anjos eles derramam sobre elementos da criação, né? Então, cai sobre a terra, né? Sobre o mar, fonte das águas, olha que interessante, o sol, né, sobre o ar, e isso me gerou muita curiosidade. Eu não sei você, mas quando eu estou lendo o livro do Apocalipse, a Bíblia, né, eu começo a olhar os detalhes, né? Mas por que isso? Mas por que o escritor mencionou esta palavra, esta região, este nome? Porque os detalhes, eles fazem total diferença na sua compreensão do todo, tá? Então guarde isso. Então por que caem sobre a terra, o mar, a fonte das águas, o sol sobre o ar, com efeito sobre os ímpios? De alguma maneira Deus está desconfigurando, como assim? Desconfigurando a criação. Porque a criação ela foi feita perfeita, né? Vocês lembram? Primeiro vocês lembram o seguinte, eu acho que é o último ponto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Olha lá. Criam caos na terra para que Deus crie novos céus e nova terra. Como assim? Vocês lembram na criação que a terra era sem forma e vazia? Era um caos, né? Sem forma e vazia. Então Deus, como um artista, ele foi modelando e preparando para a criação para que fosse um lugar habitável, né? Só que acontece o seguinte, entrou o pecado no mundo, né, e o pecado começou a desvirtuar, desconfigurar, ou tirou a perfeição da criação do artista, né? Então as pragas, ela é como se fosse um reset, né? Então olha só, Deus ele foi criando, né? Ó, você percebe aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, sobre a terra, mar, são todos elementos da criação. Lembra dos dias da criação? Então as pragas elas vão desconfigurando a criação e a terra volta a ser sem forma e vazia. Não é assim que a gente acredita que no milênio a terra vai ficar toda devastada, destruída, né? Efeitos das pragas, né? É este reino que Satanás queria para ele, né? Todo devastado, distorcido, né? É o que o pecado causou, né? Então as pragas elas desconfiguram, né? Elas vão desconstruindo a criação para que então Deus faça a renovação dos novos céus e nova terra. Fantástico isso, né? Você vê que Deus não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz tem propósito. E você deve estar pensando assim, meu Deus, que situação, né? Deve ser um momento de caos, de absurdo, de terror. E eu vou dizer para vocês, realmente vai ser mesmo. Vai ser um momento de caos, de pânico, de medo, né? Só que você precisa entender o seguinte, esses sentimentos, né, de pavor, medo, insegurança, não estarão sobre o povo de Deus, não estará sobre você. Então não precisa ficar sofrendo desde já, né? Eu conheço tantas pessoas que ficam pensando, será que eu vou suportar? Será que eu vou suportar essas pragas? Será que eu vou conseguir perseverar? Então, de alguma maneira, você
sente medo, porque você começa a colocar sobre você a responsabilidade de suportar as pragas, né? Não faça isso. Não coloque sobre você um fardo que você não pode carregar, né? Então existem promessas bíblicas para o livramento, né? Um salmo tão conhecido que fiz questão de trazer para você aqui, ó. Ainda que 1000 caiam, ou cairão 1000 ao teu lado, né? Conhece isso? 10.000 à tua direita, né? Eu coloquei numa versão mais contemporânea para dar uns detalhes, né? Então vou ler na versão aqui, ó. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 morram ao teu redor, ó, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, olha interessante, refugiar é diferente de fugir, né? Então você se refugia e você está se procurando abrigo, né? No Senhor. Se fizer do Altíssimo seu abrigo, olha lá, como eu falei para você, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga, ó, se aproximará de sua casa, pois ele ordenará os seus anjos que os protejam, ó, onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Olha só que detalhe, né? Você não vai tropeçar em nenhuma pedrinha pelo caminho, não vai se machucar, né? Que promessa maravilhosa. Então não fique desesperado pensando, olha pastor, o que eu vou fazer? Vai ser um momento de caos, de medo. Para com isso, para com isso. Se você fizer hoje do Senhor teu abrigo, né, o teu pastor, tenha certeza que Ele vai te livrar. É Deus que está conduzindo a história desse mundo com as suas mãos. É Ele que vai te proteger, é Ele que vai te livrar. Já ouvi tantas histórias de alguns adventistas, às vezes bem intencionados, né, que querem fugir para o mato, e aquela preocupação de se esconder. Não faça isso. A ideia é se refugiar no Senhor. É o Senhor que vai cuidar de você. É o Senhor que está cuidando de você. Então descanse. Busque Ele hoje, agora, né? Entregue a tua vida, entregue o teu destino, né? Os teus planos na mão do Senhor, e Ele vai cuidar e vai proteger de você. Tá bom? Deus te abençoe, te dê essa paz e essa segurança, porque se Deus cuidou de todo mundo até hoje, vai cuidar de você também. Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!